Oi, gente querida, que prazer enorme estar entrando na sua casa para falar com você de um tema muito importante, que é o Armagedon. Armagedon é um nome muito conhecido, né? Já tem filmes com esse nome, mas as pessoas não têm a mínima ideia do que seja. Elas sabem que vai ser um evento cataclísmico, né? Alguma coisa terrível que vai acontecer com o mundo. Mas hoje eu vou te dar aqui algumas dicas muito interessantes para que você possa, quando ler na Bíblia, se localizar e saber do que é que a Bíblia está falando deste evento tão importante. Bom, em primeiro lugar, o significado do nome Armagedon é um nome composto do hebraico. Har significa monte. E Magedon vem de uma cidade antiga chamada Megido. Era um monte que ficava ali com uma cidade em cima que olhava para um grande vale. Então, este grande vale, chamado de Vale de Esdraelon, é o lugar onde vai acontecer a Batalha do Armagedon. Bom, a Batalha do Armagedon, queridos, para vocês saberem, é a maior de todas as batalhas. É chamada a mãe das guerras. Mais importante do que a Primeira Guerra Mundial, mais importante do que a Segunda Guerra Mundial e até mais importante do que a Terceira Guerra Mundial. É importante fazer também algumas distinções para que você entenda o que não é o Armagedon. Porque tem muita gente que confunde também. Por exemplo, o Armagedon ele não é só uma batalha. Ela é uma campanha militar, com uma série de batalhas que acontecem em diversos lugares. Outra coisa que é importante você entender também, o Armagedon não é a batalha de Gog e Magog, que acontece tanto em Ezequiel 38, quanto também no livro de Apocalipse. A guerra de Gog e Magog é uma outra guerra, nós podemos falar isso no futuro, mas a batalha do Armagedon é uma batalha que é liderada pelo anticristo e por todas as nações aliadas que têm como objetivo, como finalidade, invadir Israel, destruir Israel e destruir Jerusalém. A batalha do Armagedon, portanto, começa com a invasão destas nações, todas as tratativas de paz já acabaram, e aí o anticristo lidera estas nações com um ódio mortal contra Israel, e as nações congregarão. Para vocês terem uma ideia, mais de 200 milhões de homens virão somente do leste. Alguns estudiosos chegam a dizer que naquele lugar vai ter por volta de 400 milhões de pessoas guerreando. É uma guerra tremenda, como nunca houve igual. Então, o que não é o Armagedon, você já aprendeu. O que é o Armagedon? É um evento cataclísmico, é um evento que vai trazer o final de todas as coisas. O final do mundo como ele é agora acontecerá no final dos 7 anos da grande tribulação, quando o anticristo se levantará contra Israel com ódio mortal, como é profetizado por muitos dos profetas. Eu quero começar lendo o Salmo 2, porque este salmo fala exatamente desta batalha. O texto diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor, e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este salmo fala que vai chegar um tempo da humanidade em que os reis da terra se enfurecerão contra o Senhor e contra o seu ungido, e desejarão literalmente se libertar das suas algemas. Aqui
Claramente eles estão dizendo, olha, o que Deus prega, a palavra pregada pelo Senhor é algema para nós. Nós temos que nos libertar dessas algemas. E eles vão invadir a terra de Israel. Eles odeiam o povo que Deus ama, o povo de Deus. E eles odeiam também o Senhor. E a Bíblia diz que Deus, lá do alto trono, Ele vai se rir deles. Deus zomba destes povos, porque eles acreditam que eles podem vencer a Deus. E eles certamente vão se reunir lá no Vale do Armagedon para destruir Israel e para lutar contra o Messias. Mas a palavra de Deus diz, eu constituí o meu rei. Foi o Senhor Deus que constituiu o Senhor Jesus para ser o rei sobre a nação de Israel, sobre o meu monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Aqui está chegando a hora em que Jesus vai governar sobre as nações da terra. Hoje, meus queridos, Ele está falando com os povos espiritualmente, através da igreja que prega o evangelho. E aqui claramente o salmista faz uma grande advertência: reis da terra, sejam prudentes, aceitem a Jesus, porque aqueles que o aceitarem como Senhor da sua vida, estes serão poupados, mas aqueles que não aceitarem, que se levantarem contra ele, estes serão derrotados nesta grande batalha, a batalha do Armagedon. Por isso, o grande desafio de Deus para todos nós: servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Hoje é o tempo da graça. Hoje Jesus está sendo pregado e as pessoas podem voluntariamente abrir o coração e se entregar a Ele. Mas quando chegar esse tempo, queridos, quando as nações da terra invadirem Israel, quando o Senhor vier dos céus, não vai ser para fazer paz com ninguém, virá para julgar as nações, e os exércitos serão destruídos no vale do Armagedon, e o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, e todas as nações estarão lá congregadas no vale de Josafá, que é o vale do Cedron, que fica em Jerusalém, para serem julgadas pelo Senhor. Então, a batalha do Armagedon é o prenúncio do reino milenar de Cristo. É na batalha do Armagedon que Deus vai destruir os exércitos inimigos que são aliados do anticristo, inimigos de Deus, inimigos de Israel. E naquele lugar vai ser um tempo de choro, de morte, de temor e de tremor, mas será o fim. Porque naquele tempo, aqueles que tiverem contra Deus não terão mais graça, mas terão juízo de Deus contra elas. A Bíblia chama este tempo do dia da vingança do nosso Deus. Onde é que este lugar está na terra? Onde esta batalha, a batalha do Armagedon, acontecerá? Na verdade, o Armagedon acontece em toda a terra do Israel. E especificamente há 3 lugares que são mencionados, porque é uma campanha de batalhas. O primeiro deles é o chamado Monte de Megido. E a gente sabe que esta batalha começará ali, porque os reis que vierem do Oriente, eles virão pelo chamado rio Eufrates, que vai estar seco, e eles vão entrar ali em Israel para lutar e destruir o país, a nação de Israel. Bom, mas como é que este rio pode secar? É muito fácil. O rio Eufrates, ele tem uma barragem ali na nação da Turquia. Se eles fecham o rio, literalmente ele seca. Hoje eles já podem fazer isso. E quando acontecer dos exércitos invadirem, eles vão secar o rio para que os soldados venham pelo rio Eufrates, que estará seco. Em segundo lugar, isso acontece também num outro lugar muito importante chamado de Vale de Josafá, ou de Jeosafá. O que significa isso? Josafá no hebraico é Jehoshaphat, Deus julgará. Este lugar é também chamado de Vale do Cedron, porque ali tem um riacho até hoje chamado de Quidron. O rio Quidron, ou no português o rio Cedron, é um rio que divide, por exemplo, o Monte das Oliveiras com o muro oriental
da cidade de Jerusalém. Quem foi comigo a Israel, quando a gente sobe no Monte das Oliveiras, a gente vê um grande vale lá embaixo, que é o Vale do Cedron, vê o pináculo do templo e vê o Monte Moriá, onde havia o templo, onde havia a esplanada do templo. Pois bem, a Bíblia diz que no final, quando Jesus desce dos céus e ele destrói o anticristo e os seus exércitos, ele reunirá as nações da terra para serem julgadas ali naquele vale, também chamado de Vale de Josafá, onde Deus julgará as nações. Joel capítulo 3, versículo 2 diz assim: congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Literalmente, o que Deus está dizendo assim, olha, todas as perseguições que fizeram contra Israel, todas as invasões que aconteceram com Israel ao longo da história, foram muitas, irmãos. Muitos povos levaram Israel cativo, por exemplo, os egípcios, depois os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois os gregos, depois os romanos. Muitos foram os que invadiram Israel, os otomanos, muitos foram aqueles que invadiram a terra, dividiram a terra e disseram que esta terra não era de Israel. Deus está dizendo, eu julgarei estas nações no Vale de Josafá por causa disso. O terceiro lugar onde a batalha do Armagedon acontece fica ao sul, a sudeste, na verdade, um lugar a leste do Jordão chamado Bosra, que era uma cidade antiga do país Edom, atual Jordânia. Quando Jesus Cristo desce no Monte das Oliveiras e parte o monte, ele sai dali e vai até esta cidade, que hoje é por volta ali onde está a cidade de Petra, e ele tira os judeus que estavam ali cativos. E aí, então todas as nações serão julgadas no Vale de Josafá. Esta batalha, ela acontecerá com diversas fases. Aliás, eu dividi aqui em 7 fases, para que você entenda perfeitamente como tudo vai acontecer. Em primeiro lugar, o rio Eufrates vai ser seco. Na Jordânia hoje há uma barragem que eles podem fechar e o rio secará, certamente. Aquela é uma área muito seca e rapidamente o rio secaria. Isso está lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Por este rio seco, os exércitos do inimigo virão para se congregar no chamado Vale de Esdra-Elon, ou também chamado de Armagedon. Pois é, a Bíblia diz que virão 200 milhões de soldados do Oriente. É interessante dizer isso porque na época que o Apocalipse foi escrito, não havia 200 milhões de pessoas no mundo. Mas no tempo em que nós estamos vivendo, só a China é capaz de mandar 200 milhões de soldados. Mas além da China, tem também os árabes. E eu quero considerar essa possibilidade simplesmente pelo fato de que toda a região do rio Eufrates é margeada por nações islâmicas. E a gente sabe que os islâmicos dizem que farão a guerra santa, a chamada jihad, e que com esta guerra santa eles vão aniquilar Israel e o seu povo. Pois é, então, primeiro o rio seca, em segundo lugar, o anticristo reúne ali todos aqueles soldados, aqueles exércitos aliados para aniquilar os judeus. Em terceiro lugar, eles vão para Jerusalém, atacam a cidade que cai. Lá em Zacarias, capítulo 14, nos versículos 1 a 3, a Bíblia diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Sabe, gente, aqui literalmente é uma advertência
para Jerusalém. Aqui diz que eles seriam saqueados, as mulheres violentadas, metade da cidade seria levada a cativeiro, como eu disse para vocês, lá para a região de Bosra, também na região de Petra, hoje na Jordânia, e a outra metade, então, estaria ali, morreria e ficaria nesta guerra, né? Agora, a gente percebe aqui claramente que as ameaças das nações inimigas de Israel acontecem toda hora. Vez por outra acontece uma batalha, uma invasão, grupos terroristas jogam bomba. Não, esta guerra é para valer, é diferente. As nações vão invadir Israel, vão invadir Jerusalém, e Jerusalém será sitiada e cairá diante destas nações inimigas. Aí você vai dizer assim: puxa, pastor Lamartine, então o povo de Deus vai ser derrotado? Não, o que Deus está dizendo é que Ele vai reunir essas nações, e que ali elas estarão reunidas para serem julgadas, para serem destruídas. Esta batalha terá um vencedor, será o Senhor, e o Senhor dará vitória para o seu povo Israel. E nesta hora, queridos, é que Jesus Cristo volta. Ele vem dos céus e ele desce e pisa no Monte das Oliveiras, e vai haver um grande terremoto, o monte será dividido e vai ser maravilhoso. Olha o que diz Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Que bom que esse versículo está aqui, porque alguns estudiosos acham que Zacarias está se referindo a uma invasão que levou o povo de Israel, sabe, para o cativeiro, que já aconteceu. Alguns dizem não, foi a invasão dos romanos, que vieram e que realmente invadiram Jerusalém, que acabou. Gente, Jesus não pisou no Monte das Oliveiras e o monte se dividiu em dois. Isso aqui é um evento claramente do futuro e que vai acontecer. Então, de novo, recapitulando, começa com o rio Frate secando e os exércitos do Oriente vindo. Depois, os exércitos se reúnem debaixo da liderança do anticristo. Em terceiro lugar, eles caminham para Jerusalém e tomam a cidade. Em quarto lugar, o Senhor Jesus desce dos céus com seus exércitos, que somos nós, e ele ali fende o Monte das Oliveiras, e em seguida, em quinto lugar, ele destrói estes inimigos que estão em Jerusalém e também no Vale de Josafá. Em sexto lugar, ele parte em direção à cidade de Bosra, antiga Bosra, no país de Edom, hoje a Jordânia. Os teólogos estudiosos dizem que isso fica na região ali da cidade de Petra, onde terá muitos judeus cativos, né, levados pelos inimigos, pelos servos do anticristo. E, por fim, todas as nações serão julgadas no Vale de Josafá, ali no Vale de Cedron, e terminará o tempo da grande tribulação, e aqueles que sobreviverem entrarão no milênio, onde Cristo governará o mundo a partir de Jerusalém. Então, queridos, nós estamos muito próximos destas coisas acontecerem. Nesse tempo em que nós vivemos ainda na graça, onde podemos falar de Jesus, eu quero te desafiar: fale de Cristo, defenda Israel, seja um aliado de Israel, porque aqueles que se opuserem a Israel, a Bíblia diz que serão julgados no Vale de Josafá. Estes que foram contra o povo de Deus, que tiraram as terras dadas por Deus, promessa a Abraão, tiraram do povo de Israel, estes serão julgados por esta causa. Então, apoie Israel e pregue a respeito de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha gostado deste tema Armagedon, que você divulgue. Quero mais uma vez agradecer a todos. Um beijo grande no teu coração. Muito obrigado por estar compartilhando os meus vídeos. Que Deus te abençoe muito nesse dia.